aqui? Começou? Olá, Camila. Preparei um material sobre lesões cutâneas, né? Sobre tipo e classificação das lesões, para fazer uma pequena apresentação. Aí a gente vai começar falando aqui sobre as feridas. As feridas, né, também denominadas como deformidades ou lesão. Ela é definida como a perda da continuidade ou integridade da pele, por algum motivo. E daí ela tem várias classificações, né? E esses motivos são os mais variados. Pode ser uma lesão devido a uma radioterapia, devido a um corte com faca. Tem vários motivos e a gente vai ver. A primeira ferida é a ferida superficial, que ela vai atingir a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Ou seja, é uma ferida, digamos que um pouco assim, mais simples de ser tratada, né? Que acontece muito com a gente no cotidiano. A ferida profunda, que vai atingir estruturas mais profundas, como os ossos e articulações, as fáscias, os músculos, as cartilagens. A ferida fechada, a continuidade da pele não é violada. Na ferida aberta, ocorre a descontinuidade da pele e o rompimento da barreira de proteção da mesma, aumentando então os riscos de infecção, ou seja, as feridas abertas, por elas serem expostas, o risco de contrair algum tipo de infecção é muito maior. A ferida é simples, que ocorre com um rápido processo de cicatrização, e a ferida complexa, que pode haver colonização de bactérias. Passando aqui, ainda falando, né, sobre as feridas, né, sobre essa deformidade tecidual, ela pode ser decorrida, né, de fatores tanto internos quanto externos. Quando eu falo externos, são fatores do ambiente. Quando eu falo internos, né, são, por exemplo, decorrente de infecções, de úlceras, de neoplasias, né, de automedicação, de processos de radioterapia. E os fatores extrínsecos, que são os fatores externos, são lesões decorrentes de incisões cirúrgicas, por exemplo, de corte com traumas, como eu disse, como a faca, essas coisas, objetos pérfidos cortantes. E LPP, né, que é a famosa lesão por pressão. Durante muito tempo, uma estrutura do corpo vai ficar sobre tipo, determinado determinada estrutura, né? Isso acontece muito em alguns locais, como os calcâneos, o cóccix, né? Às vezes o paciente ele está hospitalizado há muito tempo, a equipe de enfermagem não faz a mudança de posição, né, no tempo correto, e isso acontece. Não deveria acontecer, não é normal, porque a gente sabe que a mudança de decúbito ela deve ser feita, né, aí de no mínimo em 2 horas. Mas isso é algo assim que ocorre muito. Às vezes a gente tem pacientes acamados em casa, né, que os familiares ou os cuidadores não prestam atenção nesse detalhe e daí essa lesão acontece e aí a gente tem que tratar. A classificação das feridas, né, das lesões. Quanto à espessura, ela pode ser superficial, profunda ou profunda total. A superficial ela vai atingir a epiderme. A profunda atinge e destrói a epiderme, derme e o tecido subcutâneo. E a profunda total atinge as estruturas musculares, os ossos, os tendões e outros, né? As fáscias, as articulações. Quanto à evolução, elas podem ser agudas ou crônicas. Agudas, elas são causadas por um trauma onde há ruptura da vascularização, como a gente tem, por exemplo, as queimaduras, e as crônicas, que são de longa duração. Ocorre com frequência onde o processo cicatricial fisiológico não ocorre na sequência correta. Quanto à etiologia, ela pode ser acidental, que ocorre acidentalmente, né, através de objetos cortantes, com a faca, veneno, queimadura. A patológica, decorrente de alguma patologia que o paciente tenha, que a pessoa tenha. Intencional, que é realizada por decorrência de um processo cirúrgico. As iatrogênicas são resultantes de tratamento como a radioterapia. E as causais externas.
que são as famosas lesões por pressão, ocasionada devido à força exercida pelo peso do corpo em um mesmo local durante um tempo prolongado. Ainda sobre as classificações, quanto à presença de infecção agora. Eu tenho as feridas limpas, contaminadas e infectadas. As feridas limpas são aquelas que não estão infectadas, estão livres de agentes infecciosos. As limpas contaminadas ocorre a abertura de sistema, né, como o digestório e o higiene urinário. Porém, em um tempo inferior ao trauma, o atendimento acontece. Então, essa é a limpa contaminada. As contaminadas são feridas recentemente abertas e que o atendimento supera 6 horas. Daí eu tenho uma ferida limpa contaminada. E as infectadas ocorre a contaminação por parasita, bactérias, vírus e fungos. Apresentam sinais de infecção, como exudação purulenta, odor fétido e outros. As contaminadas aí, a gente ainda pode citar acidentes, né? Em que às vezes o paciente ele sofre acidente no asfalto ou numa estrada de terra, aquela terra fica ali na ferida, a poeira do asfalto, tudo isso é contaminação, né? Risco de contaminação para a ferida. Porém, essa questão do tempo para a diferença das limpas contaminadas para contaminada é essencial, ou seja, as limpas contaminadas, o tempo inferior a 6 horas do primeiro atendimento, e as contaminadas, o tempo supera 6 horas. Quanto ao comprometimento tecidual, o estágio 1 atinge somente a epiderme. O estágio 2 ocorre a perda parcial da pele, que envolve a epiderme ou a derme. É algo mais superficial quando comparado aos estágios posteriores, né, que é o estágio 3 e o estágio 4. E apresenta bolhas e cratera rasa. O estágio 3 tem a presença de úlcera profunda, com comprometimento total da pele e necrose do tecido subcutâneo. No entanto, não estende-se até a face muscular. E o estágio 4 ocorre a destruição tecidual muito grande com a presença de necrose atingindo os músculos, tendões e ossos. Esse estágio 4, ele, digamos que ele é muito característico, que a gente vê aquele tecido necrosado mesmo, aquele tecido preto, em cima da ferida. A gente vai ver logo a seguir que eu coloquei um exemplo de ferida classificando ela. Quanto à cor, a cor vermelha, ela vai indicar que a ferida está saudável. Digamos assim, que ela está saudável, eu estou tendo regeneração, né? Indica que está havendo a formação de tecido de granulação saudável, né? Que a gente sabe que é tecido de granulação que vai formar tecido de maturação. Isso indica que a minha ferida ela está se desenvolvendo bem. Eu tenho também desenvolvimento de proteínas como a elastina e o colágeno, que são essenciais. Quanto à cor amarela, indica a presença de exudato, devendo então haver uma limpeza da ferida, para que a mesma não evolua para a necrose. A gente sabe que a presença de exudato, toda ferida vai produzir, né? Só que a gente tem que ter um controle, por isso que a gente tem que fazer a limpeza. O exudato, ele vai deixar a ferida mais úmida. E essa questão da ferida úmida é legal, né? Antigamente a gente se achava o quê? Que as feridas elas deveriam ficar secas. Hoje a gente já sabe que não é mais assim. As feridas ela tem que haver umidade, né? Mas claro que nada em exagero. Então a gente tem que fazer a limpeza correta, tá? Dessa ferida para ela poder se desenvolver bem. E quanto à cor preta, indica a presença de necrose. E que aí proliferação de micro-organismos. E daí o médico vai ter que fazer a avaliação, porque pode ser que até mesmo tem que, para tirar todo aquele tecido necrosado, tem que fazer até mesmo processo cirúrgico. Aí eu preciso da avaliação médica. E aí eu coloquei uma ferida, né? Eu não sei se a minha análise ela tá correta, mas eu coloquei a ferida e tentei classificar essa ferida. A lesão demonstrada na imagem, ela pode ser classificada como uma espessura profunda, aberta e complexa. Ela é profunda porque a gente vê aí uma ferida bem grande, necrosada, né? Aberta, porque ela está exposta. Então aí tem que haver um processo de limpeza, né? Bom, eu
porque a ferida aí, essa pele preta aí, né, indica necrose. Às vezes, aí tem que haver avaliação médica, como eu já disse, para ver como que a gente vai tirar esse tecido necrosado. Com a evolução crônica, onde não há mais processo de formação textual e cicatricial, devido à necrose, uma vez que o estágio da mesma já encontra-se necrosado. Então é isso. O slide é esse, o material foi esse. Eu não sei se a minha classificação ficou certa, mas é isso aí.